Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças e oramos porque necessitamos ouvir a tua voz. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que o apóstolo Paulo rogava aos irmãos que orassem para que a palavra fosse concedida, como outros apóstolos também. E agora oramos porque sabemos que ele se coloca, Senhor, no lugar em que tua voz há de ser pronunciada e alcançar os nossos corações. E te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo, meu Deus, o Espírito da verdade, o use esta noite. E de maneira que a tua palavra, Senhor, a tua palavra viva, eficaz e poderosa, ela alcance cada mente, cada coração aqui esta noite, porque somente o Espírito Santo, meu Deus, e a tua palavra pode mover os nossos corações de tal maneira que estejamos alinhados com a tua vontade. Assim oramos porque cremos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 7 em diante. Do 7 ao 12. Antes que eu esqueça, após a ceia, os irmãos que têm Bíblias para receber, que vão receber as Bíblias, aguardem um pouquinho, né? O evangelista Renato vai estar coordenando essa etapa da distribuição das Bíblias. Então, Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus por esta leitura. Hoje é um culto de ceia, então nós vamos reservar alguns minutos para que possa ser posteriormente ministrada a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui então esta passagem no livro de Atos, capítulo 20, que relata este fato que aconteceu em um dos tantos cultos que eram realizados naquela época, como hoje. E naquele dia também, naquele momento, a Bíblia diz aqui que era um culto de ceia. Estava lá, num culto de ceia, todos reunidos, e aconteceu este imprevisto. Apenas para nós entendermos um pouquinho, no capítulo 19 do livro de Atos, o apóstolo Paulo está pregando
na cidade de Éfeso. Está andando, anunciando o evangelho por aquela região. E o capítulo 19 é um capítulo muito tenso, né, com muita intensidade. Ali neste capítulo existem ciladas preparadas pelos judeus para apanhar o servo do Senhor, o apóstolo Paulo. Neste capítulo houve ali uma situação em Atenas, os irmãos devem lembrar, que umas pessoas lá que faziam imagens, né, de prata, esculturas, ali se revoltaram contra os cristãos, justamente porque aquele lucro que eles tinham com as vendas dos aparatos, dos ídolos, das imagens, para enfeitarem lá o templo da deusa Diana, estava comprometido, o ganho deles. Então ali eles pegaram os discípulos e levaram, a Bíblia diz lá, para um teatro, e começou lá um tumulto, não é? Queriam cortar o pescoço deles, e a Bíblia diz que houve um grande alvoroço, ali no capítulo 19 está tudo registrado, esses acontecimentos. Mas a Bíblia também diz, nesse capítulo 19, que Deus ele ia confirmando o chamado do apóstolo Paulo. Se nós for ler no versículo 11, 19 e versículo 11 diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Então, o inimigo se levantava, mas Deus operava maravilhas. E mais a seguir no versículo 20, não é? Quando eram combatidos todos, a palavra de Deus era atacada, diz no versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então aqui nesse capítulo 19, os irmãos, quando tiverem um tempinho, leiam em casa, não é? Vão ver que é um capítulo bem, uma batalha tremenda. E interessante que ali nesse tumulto que eu falei para vocês, né, a Bíblia diz ali que tinha gente que se juntava, que nem sabia o que era, mas estava ali só porque tinha tumulto, estava junto, né? Estava só para engrossar o caldo mesmo. Então, era até engraçado da gente ver, tem pessoas que nem sabem o que querem, né? Vai junto com todo mundo, mas não tem uma direção, não pensa, não raciocina, né? Mas a Bíblia diz aqui que eles apenas estavam juntos. Viram um tumulto na cidade, e lá estavam eles que nem sabiam bem do que se tratava, mas estavam lá bagunçando e querendo prejudicar o andamento da obra do Senhor naquele local. Então passa o capítulo 19, chega o capítulo 20 de Atos, e o apóstolo Paulo então vai por uma cidade chamada Troade. E aí chega aqui nesse capítulo que nós lemos, 20, versículo 7 em diante, que era no primeiro dia da semana, então num domingo, estavam juntos para partir o pão, ou seja, num culto de ceia. E ali estava Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar a palavra de Deus. Se vocês forem ler, né, ele estava ali já há alguns dias, parece que 7 dias, e era o último dia da pregação dele. E estavam reunidos, a Bíblia diz, no cenáculo, um local que era apropriado para as refeições, e prepararam para aquela reunião. E então o texto vai seguindo e vai nos dizendo: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Então nós vamos andando devagar aqui nesses textos e vamos tirando algumas lições para nós. Então, irmãos, vejam só, terceiro andar, né? A gente, só para nós ter aqui um padrão de local, de distância, era como se fosse lá o terceiro piso aqui da nossa igreja, né? Terceiro andar. E a Bíblia diz aqui então que esse jovem, ele estava assentado
numa janela. Me parece que janela não é um lugar para ficar sentado, né? A janela tem outros fins, outros propósitos. A Bíblia não diz aqui por que ele estava sentado na janela, ou se era porque era arteiro, né? Não sei, ou porque não tinha lugar, ou porque ele sentiu calor ali dentro. A Bíblia não diz, apenas diz que ele estava sentado na janela, e nós entendemos que janela não é lugar de sentar, mas enfim, ele estava lá nesse lugar aí. E aí então, eu estava vendo que esse sentar na janela não estava bom para a vida espiritual dele. Porque, veja bem, você está aqui sentado, né, escutando a pregação. Mas imagina que você esteja na janela, com o ouvido lá inclinado para a rua. Você vai ouvir som de carro, pessoas falando, passando, transitando, alguns assoviando, enfim, aquilo são coisas que, mesmo que você se esforce, aquilo pode tirar a tua atenção, não é mesmo? Raciocina comigo. A gente já tem que se esforçar para prestar atenção na palavra, ainda mais quando é o pastor João que prega, tem que se esforçar mesmo. Mas, veja, se você sentar, imagina, às vezes, né, eu fico pensando, os obreiros ali da frente, os recepcionistas, não é fácil, porque eles têm que estar com um pouco, né, aqui na igreja, um pouco lá fora, um pouco na igreja, um pouco lá fora, e ali vendo todo o movimento, né, isso aí tira a atenção, e às vezes ele perde o raciocínio da pregação, a sequência da pregação, né, porque uma pregação, ele deve ter introdução, desenvolvimento e, por fim, uma conclusão. E às vezes uma palavra ali que vai encaixar exatamente naquilo que a pessoa necessita, precisa ouvir. E se ela está num lugar onde possa roubar a atenção dela para a reunião, para ouvir a palavra de Deus, aquilo pode futuramente fazer falta para ela. Então ele estava nesse lugar, um lugar que não era apropriado para o culto. E o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. E então ele estava ali sentado, e a Bíblia diz que caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo. Então, tomado, ou outras traduções diz, vencido por um sono. Então, olha o perigo, não é? Sentado na janela, no 3º andar, e com sono ainda, não é? Estava em cima da corda bamba mesmo, né? Estava pedindo para um incidente acontecer, alguma coisa de errado. Não sei se alguém alertou ele ali, não sei se alguém foi avisar, a Bíblia também não fala isso, né? De repente alguém diz, ô Eutico, vem, sai da janela aí. Não sabemos disso. O fato é que ele estava lá e foi vencido pelo sono. Então, houve ali, em princípio, uma luta, não é? Entre o ficar acordado e o sono. Eu creio que muitos irmãos já devem ter passado por uma experiência assim, né? Em ter a necessidade de ficar acordado, mas o sono vem, não é? Quem é caminhoneiro sabe os riscos que tem isso, quem anda pelas estradas sabe como é difícil, né? Às vezes o sono, a gente pensa que vai vencer o sono, mas ele vem vindo, vem cada vez mais intenso e mais forte, e a gente vê por aí até muitos acidentes que acontecem, justamente porque as pessoas são vencidas pelo sono. Até na igreja às vezes tem, né? Tem pessoas que são vencidas pelo sono, ou dão uma cochiladinha, né? Eu já dei cochilada na igreja, né? Pesquei várias vezes na igreja, sou um bom pescador até. Então, acho que muita gente já deu uma cochiladinha na igreja aí, né? Quem é que já cochilou na igreja aí? Levanta a mão, vê. Eu já cochilei, a gente cochilou, né? Às vezes cansado, né? Do trabalho, chega fadigado, ou tem uma noite mal dormida e vem no culto, aí dá aquela pescada, né? Tem uns mais craque que pescam, ficam paradinhos assim, nem mexe o pescoço. Tem outros que vão, parece que vai destroncar. Mas enfim, está lutando ali, né? Quer ficar acordado, não consegue. Mas está na cadeira,
Se cair, cai de meio metro, né? Se cair, cai de meio metro só. O Eutico não, o Eutico estava na janela no 3º andar, então ele não podia correr esse risco aí. Estava lá, e aí acabou caindo, foi vencido esta batalha que ele estava enfrentando ali, esta guerra que ele estava enfrentando, ele acabou sendo derrotado. E isto é uma lição para nós, na parte espiritual. A palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 5, e o versículo 14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou esclarecerá. Então, na vida espiritual, o sono, vamos entender aqui o desânimo, não é? Quer nos afastar de Deus, quer fazer nós ficar dormente, quer fazer nós não prestar atenção na palavra de Deus, nos sinais que Deus está nos mostrando. Às vezes são sinais concernente à nossa caminhada cristã, a nossa comunhão com Ele, são sinais concernente à nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de comunhão com os irmãos. Às vezes são sinais concernente à sua volta, e nós estamos num sono, vale para todos nós isso, e nós estamos num sono ali e não percebemos esses sinais. A palavra de Deus diz em Romanos, olha só, capítulo 13, versículo 11, e isso fazeis conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de que quando nos tornamos crentes. Olha só de novo, está dizendo aqui, desperta do sono. Não é esse sono lá do Eutico que estava no 3º andar, não é um sono físico. Todos nós temos necessidade de dormir, mas tem o local para dormir, não é mesmo? Não é? E a hora para dormir. Então aqui, na parte espiritual, Deus está dizendo, olha, desperta do sono, porque a volta de Cristo, a salvação, a tua salvação, está mais perto. Fica acordado, não dorme. E aí você vai ver para tantas parábolas que Jesus trouxe, não é? Ensinamentos acerca da sua volta. Volta e meia nas parábolas, se você vai ver ali, tem sono envolvido, não é? Ali a parábola das 10 virgens, vai ver ali, elas dormiram, aí acordaram, mas estavam dormindo. A parábola do ladrão da noite, quando Jesus fala, né, que a volta dele será semelhante a um ladrão da noite, que vem lá e leva as coisas do dono da casa. Então, leva porque ele estava dormindo. Então, espiritualmente, nós temos que estar atentos, acordados para a volta de Cristo. E então, este rapaz aqui, Eutico, caiu tomado de um profundo sono que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Então lá ele está caído, né, do 3º andar. Aí a Bíblia diz que e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo. Então, aqui quando a Bíblia diz que Paulo desce, Paulo está pregando, né? Imagine essa cena assim, Paulo pregando, anunciando, falando dos testemunhos, né, quem sabe contando tudo que aconteceu ali no capítulo 19, lembra que nós vimos um pouco de que aconteceu no 19, ele relatando lá os fatos e tal, dando testemunho dos prodígios, dos sinais, das curas, das maravilhas, dos batismos, da operação, tudo que estava acontecendo. Daqui um pouquinho tem um murmurinho lá, todo mundo olha para a janela, ai, 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 e vão ver, e o rapaz caiu.
Aí a Bíblia diz que Paulo para a pregação. O apóstolo Paulo para o ensino da palavra de Deus, para atender aquele rapaz que havia caído ali naquele lugar. Então eu entendo aqui, irmãos, eu entendo que para Deus, o mais importante de tudo, é o ser humano. Eu entendo que Paulo estava na direção do Espírito Santo ao estar anunciando a palavra de Deus. Ele estava no altar, estava sendo usado por Deus, era o canal de bênção para aquela igreja. Ele poderia muito bem, delegar uma função para alguém lá, vai lá ver o que aconteceu, resolve isso para mim, eu vou ficar aqui no altar, eu vou ficar aqui pregando, afinal eu estou escalado da noite. Mas a Bíblia diz que Paulo prega. É como se o Espírito Santo dissesse: para um pouco de pregar, porque tem uma necessidade lá embaixo, no andar térreo, tem alguém machucado, tem alguém ferido, tem alguém precisando de ajuda, tem alguém precisando de socorro, desce lá. Então, quem sabe alguns ficaram ali esperando, ali no terceiro andar, outros desceram para ajudar, outros desceram como curiosos, mas enfim, a Bíblia diz que Paulo acabou descendo naquele lugar, do lugar superior aonde ele estava, e chega ali aonde está aquele jovem, e diz que ele se inclinou sobre ele, e abraçando disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Então chegou lá, se inclinou, primeiro ele desceu, desceu do terceiro andar, chegou lá, aí se inclinou, e depois a Bíblia diz que abraçou aquele jovem. Glória a Deus. E quantos caídos às vezes precisam de um abraço, não é mesmo? Dê um abraço. Mas lá está o pastor João, agarrado na sua credencial, agarrado no seu cargo, agarrado na sua função, agarrado no microfone que não quer soltar, não é mesmo? E aí tem um Eutico gritando: eu caí, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando que alguém chegue aqui comigo e me ajude. Aleluia. E tem muitos que não querem descer, subiram para o altar e não se preocupam mais com os outros. Não é? Aqui a Bíblia nos dá uma grande lição para tudo. O culto parou por uma pessoa, Pedro, o culto parou, vejam. Para quem era o culto daquela noite? Era para Deus. Deus diz: para, não adianta culto para mim se tem uma alma ferida. O culto parou, o Espírito Santo diz: pause, que nem você coloca um pause lá no teu celular, num vídeo, pausa, aguarda e vai fazer outra coisa, depois você segue. Assim Deus fez naquela noite. Enquanto não resolveu a situação do Eutico, o culto não retornou. Mas foi preciso ali, aleluia, Paulo desceu lá, uma lição para nós, obreiros, uma lição para nós, aleluia, para todos nós, aleluia. Nós vemos pessoas brigando por funções na igreja, por cargos, aleluia, se acusando uns aos outros: eu sou mais, eu sou melhor, eu posso mais, eu faço mais, aleluia, não querendo descer. Mas aqui a Bíblia diz que Paulo desceu 3 andares e foi até o térreo, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele caiu morto do terceiro andar, ele caiu lá. E a pessoa que escreveu o livro de Atos foi Lucas, e os irmãos sabem que Lucas era médico, e se você vai ver no início desse capítulo, Lucas usa nós fazia, nós estava, e aí ele diz: nós fomos ao culto no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, nós fomos ao culto. Lucas estava ali, Lucas era médico, Lucas podia dizer:
né? Ele tinha habilidade técnica para diferenciar um morto de um machucado, de um desmaiado. Então eu entendo que realmente aquele rapaz tinha morrido. Se a Bíblia diz que estava morto, eu fico com o que a Bíblia havia dito, que a Bíblia disse. E aí então ele chega lá naquele lugar e diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Não está morto. Aleluia, ele não está morto. Alguns pensavam, agora morreu, deu para ti, Eutico, não tem mais jeito, né? Deu para ti, acabou aqui. Começou o culto, mas não terminou. E aí chega o apóstolo Paulo e escuta ele, abraça ele, vê e diz: ah, mas ainda tem vida aqui. Ainda tem vida aqui, aleluia. Não é o fim para ele, não é o fim, ele está vivo ainda. Glória a Deus, não acabou. O apóstolo Paulo estava vendo ali um testemunho do poder de Deus, vendo numa vida deitada no chão ali, não sei se em laje, em cima de pedra, na terra, não sei como é que era o chão daquela época, só sei que ele estava ali caído, dado como morto, aleluia. Mas chegou alguém que acredita, mesmo que fulano caiu, acredita, mesmo que fulano errou, que fulana fracassou, acredita, aleluia, vai se reerguer, vai voltar a dar fruto, vai voltar a ocupar o seu lugar, vai voltar a cantar novamente, vai voltar a ser instrumento de Deus, vai voltar a honrar o nome do Senhor. Está caído, mas ele vai levantar. Ele começou o culto e vai terminar, dizia Paulo. Eu creio que Paulo pensava assim: ele é dos nossos, todos nós caímos um dia, ou da janela, ou de algum lugar, mas todos nós fracassamos em alguma coisa. Imagina se todos os fracassos tivesse alguém dizendo: morreu, não tem mais jeito, não vai levantar. Porque dedo para apontar para a gente tem bastante. Dedo para dizer: você mereceu, eu falei que isso ia acontecer. Acusações, não precisa você pagar imposto, elas vêm toda hora. Faz assim, ó, tem um monte de gente te acusando. Mas para chegar alguém e olhar e dizer assim: tem vida aqui. São poucos. Aleluia. Para chegar e dizer: eu ainda acredito em ti. Aleluia. Eu vou apostar em ti. Vamos testar mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Deus está curando feridas nesta noite. Você que chegou aqui marcado por acusações, aleluia. Falhamos, é verdade que nós erramos, irmãos. Eu erro, eu falho. Mas Deus sempre coloca um Paulo perto de mim e diz: vamos juntos, vamos, não para, vamos, logo, você não cairá mais, você não vai cair mais, aleluia. Um dia, essa carne corrupta, a Bíblia diz, essa natureza humana, vai dar lugar a uma natureza celestial. Aí sim, a Bíblia diz, aí sim eu não serei mais sujeito ao pecado, nem você. Mas até lá nós podemos ser como Euticos. Até lá
podemos cair, irmão Vladimir, ser tomado pelo sono às vezes, não é mesmo? Quantas vezes você luta e luta, aleluia, para se manter fiel a Deus, e o sono quer dominar você, quer te afastar do caminho do Senhor. E ali nós vemos então esta situação, já estamos indo para o final, de Paulo chegando perto dele, e diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Depois que ele viu, está vivo, está no chão, mas está vivo, só assim que o culto começou de novo. Só assim. Aí diz aqui, ó, pode ler a Bíblia. E subindo, partiu o pão. Aleluia. Aí sim vai ter ceia. Quando eu estendo a mão para quem necessita, vale a pena a ceia. Aí vale a pena. Porque ceia enfiando o pé no pescoço de ninguém, nem participa. Perde o tempo. Está perdendo o tempo. Ceia sufocando teu irmão, tua irmã, não adianta. É a mesma coisa que comer um pão na tua casa. É a mesma coisa, não tem diferença. Pior ainda, porque pode te fazer mal. Mas quando você participa da ceia, aleluia, depois de ter estendido a mão, de ajudado para quem precisou, aleluia, aí vale a pena o sacrifício de Jesus. Aí vale a pena. Aí ele tem o valor, o significado realmente do que representa para o corpo de Cristo. Aleluia. E ele voltou então e começaram a participar da ceia. Então, irmãos, já finalizando para o fim aqui, vamos pular alguns pontos, mas vejam, olha só, o culto começa e provavelmente eles deveriam ter ali a sequência, né? Como nós temos aqui a sequência no culto, lá devia ter louvores, o escalado para pregar já estava ali, não é? Alguém ia dar testemunho, mas a Bíblia diz aqui que teve esse imprevisto. Ninguém esperava aquele fato ali, aquele acontecimento. E isto nos mostra que, apesar de nós planejar as coisas em nossa vida, vão haver imprevistos. Não é mesmo? Agora está iniciando o ano, e eu quero desejar a todos um feliz 2023. Que Deus derrame das maiores bênçãos na sua vida, tudo de bom aconteça contigo. Mas a gente sabe que são 365 dias, e num desses dias, em alguma esquina desses dias, podem acontecer imprevistos, coisas que você não programou para que acontecesse, mas vão estar lá esperando. Mas aqui eu entendo que mesmo que haja imprevisto na nossa vida, aqui houve imprevisto no culto, não houve? Houve. Quem ia imaginar que alguém ia cair do terceiro andar e pum, se eles pensassem que isso ia acontecer, eles iam botar uma rede, uma tela, iam fechar a janela, os recepcionistas iam arrancar Eutico de lá, mas ninguém imaginou que ia acontecer, que ele ia ser vencido pelo sono e tchumbum, ia cair lá do terceiro andar. Ninguém pensou naquilo ali, embora fosse previsível, não admitiram essa possibilidade. Mas aconteceu esse imprevisto, e na nossa vida também pode acontecer.
Mas aqui eu entendo alguma coisa. Quando a nossa adoração é para Deus, quando a nossa vida, olha bem, quando a nossa vida, nós queremos fazer um culto para Deus, aleluia, em algum dia desse 365, você vai receber às vezes uma notícia ruim, são imprevistos, uma enfermidade, a perda de um ente querido, um patrimônio que se vai, alguma coisa na família, alguma desavença entre um familiar, algum problema para lá ou para cá. Mas se você está com a tua vida sendo oferecida para Deus, a Bíblia diz que no final do culto, tudo foi resolvido, porque diz aqui, e subindo ele, comendo pão, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levantaram o vivo jovem, e ficaram não pouco consolados, aleluia, ficaram muito alegres, olha só, muito consolo, com aquele milagre, com aquela operação, com aquela transformação que Deus havia feito. Primeiro ele diz, não fiquem perturbados, olha só o que ele diz, não fiquem perturbados, ele não morreu, está vivo, e depois seguiu, serviu a ceia, pregou, anunciou, e todos ali ficaram consolados pelo poder de Deus. Que Deus possa consolar você, que Deus possa consolar os nossos corações. Houve um imprevisto, haverá imprevisto em nossa vida, mas o bom Consolador estará sempre do teu lado, aleluia, mostrando que Ele é poderoso, que Ele pode fazer muito mais. O inimigo quis acabar com o culto, não foi? O inimigo quis acabar, mas quando o culto é para Deus, não tem volta, aleluia, Deus é poderoso e faz a sua vontade, amém? Vamos nos colocar em pé, aleluia. E eu quero, antes de passar a ceia, fazer uma oração contigo, aleluia. Nós vimos esta passagem deste jovem que estava na janela e caiu. Nós vimos que a lição para nós mais importante que Deus nos dá são as pessoas. Para Deus, o que tem valor são as pessoas. Deus parou o culto, fez o apóstolo Paulo descer do 3º andar e lá embaixo, primeiro ir atender a pessoa, depois o altar, depois a função dele, primeiro o ser humano, aleluia. Vamos orar agora e vamos pedir a bênção de Deus, e que neste ano de 2023, eu não vou fazer convite, mas você aí no seu lugar, vamos pedir para Deus, Senhor, que eu me agarre menos nas coisas e dê mais atenção às pessoas, aos obreiros, às obreiras, Senhor, que eu não me apegue tanto ao meu cargo, muito mais às pessoas, aleluia, que eu possa ajudar aquele que caiu, que eu possa trazer um alento, trazer o remédio àquele que está ferido. Vamos pedir para que isso aconteça nesse ano, vamos? Aleluia, para que seja um ano melhor para todos nós. Curve a sua cabeça e ora comigo. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem, que cremos que veio do teu trono para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que neste ano que está iniciando, seja um ano diferente de todos os demais, que nós possamos dar mais atenção às pessoas que estão necessitadas, precisando de uma ajuda, de um socorro, de uma mão estendida, assim como o apóstolo Paulo chegou lá para aquele jovem e se inclinou e o abraçou, Senhor, e verificou que ele ainda tinha vida, dando atenção àquele rapaz, assim que nós possamos também, desta forma, dar atenção àqueles que estão necessitados. Abençoa-nos, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém
Amém. Glória a Deus. Nós vamos então passar a ministrar a ceia aos irmãos que já participaram e não vão participar, podem se assentar. Aqueles que vão participar, então permaneçam em pé. As diaconisas ali junto com a irmã Silvana vão distribuir ali na parte de baixo, e o irmão Pedro aqui na parte de cima. Vou convidar o evangelista Gerle a passar aqui, vai estar fazendo a leitura concernente à ceia, e logo em seguida os irmãos estarão ministrando.